Quem é você? Essa pergunta parece simples, mas é talvez a mais perigosa de todas. Porque no instante em que você tenta responder, percebe que a resposta não está em nenhum lugar fixo. Será que você é a mesma pessoa de ontem? Ou será que você é apenas alguém completamente novo, reconstruído a cada instante, como um fluxo que nunca retorna ao mesmo ponto? A filosofia da identidade pessoal nos coloca diante de um abismo. Existe realmente um eu constante que atravessa o tempo? Ou somos apenas uma sequência de estados mentais, pensamentos e sensações que se sucedem como ondas no mar, sem um centro fixo que as governe? Pense no famoso paradoxo do navio de Teseu. Se substituirmos cada parte de um navio, madeira por madeira, até que nenhuma peça original permaneça, ainda poderíamos dizer que é o mesmo navio? Se a identidade de um objeto físico é tão incerta, o que dizer da nossa própria identidade, que é infinitamente mais complexa? O corpo muda a cada dia. Células nascem, envelhecem e morrem. Os neurônios se reconectam. Memórias são reconstruídas, esquecidas, distorcidas. Você não é biologicamente o mesmo ser que era há 7 anos. Cada célula sua já foi substituída. Se até o corpo é fluxo, o que sobra de constante? Talvez você pense: o que me mantém sou eu, minha mente, minhas memórias. Mas aqui a questão se torna ainda mais perturbadora. As memórias não são como livros guardados numa prateleira intacta. Elas são reescritas cada vez que são lembradas, distorcidas por novos contextos, moldadas por novas experiências. Aquilo que você chama de passado é, em grande parte, uma ficção em constante edição. Então, quem é você? Será que existe de fato um núcleo imutável? Ou o eu é apenas a ilusão de continuidade criada por uma mente que teme o vazio? Alguns filósofos, como David Hume, afirmaram que, ao olhar para dentro, jamais encontramos um eu sólido. O que encontramos são pensamentos, sensações, emoções, mas nunca algo além deles. Não há um eu que sente dor, existe apenas a dor acontecendo. Não há um eu que pensa, apenas o pensamento surgindo e desaparecendo. O eu seria apenas a narrativa que une esses fragmentos. Mas, se o eu é apenas uma narrativa, quem está narrando? Seríamos apenas coleções de memórias, sem essência imutável, como bibliotecas que se reorganizam sozinhas? Essa dúvida traz implicações esmagadoras. Se não existe um eu fixo, então o que significa amar? Você ama alguém, mas essa pessoa também está em fluxo constante. O que você ama então? As versões passadas daquela pessoa? A projeção que você constrói dela? Ou apenas o reflexo que ela gera em você, que também já mudou desde o momento anterior? E o que significa sofrer? Se não há um eu contínuo, quem exatamente sofre? A dor que você sente agora pertence a quem? Ao eu que existia há 5 minutos? Ou a um eu que já se dissolveu no tempo, substituído por outro? E o que significa sonhar? Se cada versão de você morre e renasce a cada segundo, quem é o sonhador? Talvez sonhar seja apenas o eco de eus que já se dissolveram, como sombras tentando se manter vivas num corpo que já não lhes pertence. Esse labirinto nos empurra para um paradoxo. Se não existe um eu contínuo, então, em certo sentido, não existe morte. O eu de ontem já está morto. O eu de 5 minutos atrás já desapareceu. O eu que respira agora é apenas um instante único, condenado a evaporar em seguida. Mas, se você nunca é o mesmo, o que realmente morre quando a vida termina? E, ao mesmo tempo, se não existe continuidade, também não existe verdadeira permanência. O amor, o sofrimento, a esperança, tudo é como fumaça. Então, por que nos apegamos tanto à ideia de que existe um eu sólido, quando tudo aponta para o contrário? Talvez porque o vazio seja insuportável. A psicologia sugere que precisamos da ilusão de identidade para sobreviver. Sem ela, não conseguiríamos planejar, prometer, amar, nem sequer levantar da cama.
A continuidade do eu é uma ficção biológica necessária, uma mentira que contamos para nós mesmos para não enlouquecer. Mas será que é apenas uma mentira? Ou será que existe algo além da narrativa? Alguns místicos falam de uma consciência pura, que não é o eu pessoal, mas algo mais profundo. Não se trata das histórias que contamos sobre quem somos, mas do simples fato de existir. Talvez a identidade verdadeira não seja o que muda, mas o que observa a mudança. Não o rio que corre, mas a margem silenciosa. No entanto, mesmo essa ideia é um risco, porque ao tentar nomear essa consciência, você já a transforma em um objeto, em mais uma narrativa, e ela não é narrativa, é silêncio. Imagine por um instante que o eu é como a chama de uma vela. A chama parece a mesma, mas na verdade a cada instante o fogo é outro. O ar se renova, o calor se transforma, a matéria queima e desaparece. O que dá a ilusão de continuidade não é a chama em si, mas o movimento constante que não tem a forma. Você é isso, um fogo que nunca é o mesmo, mas que insiste em parecer contínuo. Agora pense nas consequências. Se cada parte de você muda, se cada lembrança é um fragmento em mutação, então quem é o autor da sua vida? Você realmente escolhe? Ou cada decisão é fruto da versão momentânea de você que já não existirá daqui a pouco? Quando você olha para trás e diz, eu fiz isso, eu vivi aquilo, quem exatamente está reivindicando essa história? E mais, se você nunca é o mesmo, quem deve ser responsabilizado por suas ações? Você de hoje deve pagar pelo que você de ontem fez. Ou seria como punir uma chama por algo que outra chama, já extinta, fez em seu lugar? E se for assim, a justiça humana, a moral, a culpa, a responsabilidade, todas são apenas construções baseadas na ilusão de que existe continuidade. Talvez não exista justiça verdadeira, apenas memória e desejo de ordem. Esse pensamento é devastador, mas também é libertador. Se não existe um eu fixo, talvez você não seja prisioneiro de um passado imutável. Talvez você possa se recriar a cada instante. Talvez cada respiração seja uma nova vida. E, nesse ponto, surge uma pergunta ainda mais radical. Se não existe um eu contínuo, então o que significa ser humano? O que diferencia você de uma sequência de algoritmos rodando em uma máquina que também gera estados sucessivos de consciência simulada? Talvez a única diferença seja a narrativa. E se a narrativa for apenas um código, então você é apenas um programa acreditando ser alguém. E se for assim, o amor, a dor, a busca por sentido seriam apenas dados processados? Ou será que justamente por serem efêmeros, têm um valor que ultrapassa qualquer explicação? O eu não é uma rocha, é um rio. E todo rio desaparece no mar. Enquanto o seu eu se dissolve nesse silêncio, surge outra interrogação ainda mais perturbadora. E se o universo fosse ele próprio apenas matemática? E se todas as suas leis viessem de um lugar ainda mais profundo, de um surgimento automático, não natural, mas existencial da matemática como um desafio à natureza? Aí, quem é você se torna uma definição lógica num mundo que poderia não ser. Isso leva a pensar que antes da forma biológica afetar nossa essência, ela pode ser só parte de uma máquina que interpreta a matemática.